Bonitinha, bonitão. Com a evolução da comunicação via internet, a circulação de notícias aumentou bastante. No entanto, nem sempre essas informações são verdadeiras. O MIT, que é o Massachusetts Institute of Technology, fez um estudo entre 2006 e 2007. Presta atenção. 126 mil notícias que circularam no Twitter foram tuitadas por cerca de 3 milhões de pessoas e retuitadas mais de 4 milhões de vezes. Muito bem, a análise dos dados mostrou que havia 70% de chance das notícias serem falsas. Isso é perigoso, não? E você checa o que você lê? Não, né? Vamos tomar muito cuidado com as fake news, especialmente nessa época agora que é ano eleitoral. E saber mais sobre elas, nós vamos saber tudo agora com a ajuda do jornalista Ivan Paganotti. Você, com toda certeza, não é dinamarquês, né? Paganotti. Não Obrigado, tem. Ivan. Essa sonoridade não engana ninguém, né? Não tem jeito. Obrigado, meu velho, por ter vindo. Eu ando muito assustado com isso. Eu estava comentando, não vou dizer quem, mas uma pessoa muito chegada a mim que manda cada notícia. Eu digo, isso não pode ser verdade. Como é que você acredita nisso? Enfim, eu acho que, sabe o que acontece? Eu acho que as fake news têm um poder suficiente para influenciar tudo. E você acreditar. Inclusive nessa época agora de eleições, né, Ivan? Porque agora é que a coisa vai ficar complicada. Você acha que pode influenciar o resultado de eleição, essa fake news? A gente não tem bola de cristal, não dá para ter certeza absoluta o que vai acontecer. A gente pode tentar olhar para o que tem acontecido em outros países parecidos, um pouco diferentes com a gente. A gente viu o que aconteceu nos Estados Unidos, hein? Exatamente. Né? Em 2016, né, a eleição nos Estados Unidos, na Inglaterra, teve a votação sobre o Brexit. E uma circulação muito grande de informações que rapidamente se comprovaram serem falsas, mas que foram tuitadas, compartilhadas, comentadas e curtidas, espalharam aí por essas redes sociais. Não tem como a gente dizer se foi por isso que a eleição acabou sendo desse jeito e se o resultado foi esse. Até porque a definição do voto é um processo complexo, né? As pessoas levam muitos elementos em consideração. Mas sem dúvida nenhuma, esse é um fator. E quando a gente toma uma decisão tão importante, seja o que a gente vai fazer no nosso dia a dia ou num caso como esse, que tem um impacto coletivo, quem vai ser a nossa liderança, quem vão ser os nossos representantes eleitos. E a gente baseia essa informação em uma informação que não é verdadeira, não é comprovada, que tem um interesse por trás, isso pode levar a resultados bastante problemáticos. A gente pode acabar tomando uma decisão que posteriormente vai se mostrar prejudicial ou decepcionante. Então é um problema bastante complicado mesmo. Perdão, você acha que existem tipos de mensagens que são mais, vamos dizer, factíveis? Existe tipo de notícias falsas? Tem um grupo que deve ser, por exemplo. A gente pode identificar as notícias falsas mais tradicionais, são aquelas que tentam imitar a linguagem jornalística para se propagar e elas quase que sequestram a nossa credibilidade do jornalismo, porque uma grande parte do público confia no veículo jornalístico, na linguagem jornalística, no estilo jornalístico de objetividade, e se você escreve um texto ou faz uma produção, um áudio, um vídeo que simula a estrutura, que parece ser jornalístico, algumas pessoas podem acabar achando que foi feito com a credibilidade, com a confiança do trabalho de um jornalista. E nem sempre isso acaba, às vezes, se concretizando. Então, esse é um perigo bastante grande, né? Mas, Ivan, os caras imitam a voz do jornalista, a voz. Pois é. Os imitadores que são bons de fazer isso, né, já conhecem o timbre, e agora a gente tem, inclusive, mecanismos de robotização desse tipo de processo, né, os chamados deepfakes. Você pode pegar, para quem já tem muitos vídeos, né, para quem já tem horas e horas de gravação, um robô analisa o posicionamento de fala, o timbre de voz, e pode fazer não só o áudio, mas, inclusive, a pessoa como se estivesse gesticulando e falando um texto que pode ser pensado por outra pessoa. Então, é bastante problemático. Além dessas notícias falsas, existem os outros conteúdos que às vezes podem passar um pouco com uma impressão de ser uma informação verdadeira, mas não simula a linguagem jornalística. É um áudio de WhatsApp, às vezes é uma piada que se apresenta e as pessoas não identificam ser uma piada, acham que é uma informação verdadeira, tem muita confusão também. Então esse é um outro tipo de informação incorreta que acaba enganando as pessoas e também pode ser problemático. Olha, um exemplo. Não nessa história de político, de ideologia, de nada, mas um texto filosófico bastante interessante. Eu li uma vez na internet e estava assinado como Arnaldo Jabor. Me encontrei num restaurante com Arnaldo Jabor e falei, olha que lindo aquele texto de filosofia que você escreveu e tal, citando Spinoza, Schopenhauer, que
gente que eu gosto, e eu adoro filosofia, diz, nunca escrevi para a internet, jamais vou escrever para a internet. Eu digo, como assim? Não, escreve um texto, bota lá meu nome. Esse é um problema bastante grave, né, da falsa atribuição. Então, alguém escreve, ou esse texto era de um outro autor, só que pode ser um autor não muito conhecido, a pessoa quer que esse conteúdo viralize, então ele coloca um autor que é conhecido, como Arnaldo Jabbour, muitas pessoas leem, conhecem, gostam do conteúdo dele, para tentar pegar um pouco da credibilidade desse autor e ajudar esse conteúdo a ser propagado. Às vezes é um conteúdo, inclusive, que a pessoa não concorda. Mas é uma coisa assim, era um texto que eventualmente todo mundo concordaria, porque não tinha nenhum viés político, ideológico, nada. Era um texto filosófico, bonito de se ler. E o cara disse que nunca escreveu aquilo. Pois é. Enfim. Bom, nos leva a pensar por que a pessoa cria uma notícia falsa como essa, né? Qual que é a motivação desse tipo de pessoa, claro, né, para fazer um conteúdo assim. E dá para identificar, Ivan, uma notícia falsa? Sim, a gente tem alguns De que recursos. maneira? Vai. Tem algumas formas, algumas dicas para a gente tentar identificar as notícias falsas que são mais frequentes, né, de serem apresentadas, que a gente pode tentar apresentar para o público. Primeira dica que a gente pode apresentar é a preocupação com a autoria. Qual é a fonte, então, em que veículo isso foi circulado? Se é um site na internet, será que o leitor conhece esse site? Esse é um site reconhecido ou ele tem uma má fama de propagar conteúdo incorreto? Tem muitos sites que às vezes tentam se fingir, pega um nome de um veículo de comunicação que é reconhecido, muda uma palavra ou outra, tenta enganar o público, às vezes, para sequestrar, para pegar um pouco dessa impressão e dessa credibilidade. Às vezes os textos não têm autoria bem identificada, o texto é apresentado anonimamente, não tem aí um autor claro, então ninguém se responsabiliza, na verdade, por essa informação. Essa é uma primeira dica importante, se preocupar com a autoria. Um outro elemento importante é dar uma olhada na data. Em que momento isso foi apresentado? Esse texto foi apresentado recentemente. Você pode colocar, por exemplo, hoje uma informação, está aqui atrás, inclusive, da gente, uma informação, por exemplo, de que a inflação no Brasil está em 10 pontos percentuais ao ano, mas se você for olhar, essa é uma notícia de 4 anos atrás. Ou então dizer que o desemprego está no nível mais baixo da nossa história, mas é uma notícia de 15 anos atrás. Então, não é uma notícia incorreta, só que o tempo da sua divulgação não está muito correto. Então, isso pode tentar enganar as pessoas também, quem não clicar, quem não for acompanhar de forma mais atenta. Um outro elemento importante é a gente perceber também o tom do texto. Será que esse texto está realmente querendo dizer essas informações? Ele não está usando de ironia? Será que não é uma piada? Existem muitos sites que fazem um conteúdo que parece ser jornalismo, mas para fazer piada. E explicitamente deixam claro, dão alguns sinais de que essa informação não é verdadeira. Então a gente tem que tomar um pouco de atenção também, às vezes, de não ser enganado quando não há uma intenção de enganar, quando eles estão tentando apresentar essas informações como piadas. Então esses são alguns dos recursos, né? Vale a pena a gente também pensar, quando a gente recebe uma informação, se ela não se encaixa muito bem nos nossos preconceitos, nas nossas visões de mundo, se esse texto não quer simplesmente confirmar a informação que a gente já acredita. Então esse é um elemento também para a gente levar a atenção e falar, poxa, talvez eu precise contestar, procurar uma outra perspectiva que desafie, que não simplesmente reforce aquilo que eu já acreditava ser verdade. O que nós podemos fazer para melhorar essa educação digital dessas pessoas? Existem muitas iniciativas para tentar combater as notícias falsas. Eu tanto acredito que a educação para a mídia, ou seja, as pessoas aprenderem a usar os meios de comunicação, é um elemento importante, que eu até desenvolvi um site junto com um professor daqui da Casper Libero, um professor da PUC de São Paulo, chama Vaza Falciani, e a ideia é divulgar conteúdo que as pessoas possam acessar e aprender vídeos, textos, testes, para elas conseguirem identificar, como eu já apresentei, essas dicas de o que é um conteúdo falso e também aprender a identificar o que é o jornalismo bem feito, o que é o conteúdo de qualidade. Mas muitas vezes as pessoas, embora tenham, como você falou, essa credibilidade no jornalismo ortodoxo, tradicional, uma notícia de WhatsApp, uma notícia de, sei lá, que chega por uma rede social, as pessoas acreditam piamente naquilo, tem mais credibilidade do que se fosse um texto mesmo do jornalismo tradicional, convencional.
Esse é um elemento para a gente, talvez, identificar que essa preocupação com as notícias falsas, com as fake news, são também uma oportunidade para a gente parar para pensar do que é informação de qualidade. A gente agora está no desespero, está nessa histeria claro. Meu Deus, o que está acontecendo? A gente não pode confiar mais em nada, todos os meios de comunicação, o que acontece. Vale a pena a gente lembrar que existem alguns critérios de objetividade, critérios de verificação da informação, critérios de equilíbrio, mostrar perspectivas diferentes, que o bom jornalismo tenta apresentar, dar espaço para o contraditório, consultar o outro lado. Então, acho que essa é uma oportunidade também para a gente mostrar para uma parte do público que talvez não teve ainda esse contato com o jornalismo tradicional, ou mesmo na sua formação, infelizmente são poucas as escolas no Brasil que discutem educação para a mídia ou inserem esse tema dentro do seu currículo. Essa é uma oportunidade agora para a gente começar a discutir também esses temas, não só para a gente fugir das informações que não são boas, mas para a gente também separar e reconhecer as informações que são equilibradas, que são ponderadas e que merecem ser discutidas. Por outro lado, você acha que criação de leis que pudessem eventualmente punir os autores dessas fake news? Eu não só pessoalmente não acredito nas leis como uma melhor abordagem, mas acho que a gente pode usar uma recomendação da Comissão Europeia. Eles fizeram um estudo abrangente de vários países que estavam discutindo leis ou que tinham aprovado leis, e a conclusão que a Comissão Europeia chegou é que as leis, ou seja, a regulação sobre esse tema é perigosa, é contraproducente, não vale a pena. Por quê? Porque dependendo da forma como você define a informação falsa, se ela for muito ampla, muitas coisas podem ser consideradas informação falsa e passar a ser alvo de perseguição, de censura, de bloqueio e abrir um monte de outros problemas que não existiam ou que já tinha como se definir originalmente. Então, alguns países que já aprovaram leis contra as notícias falsas, como por exemplo a Malásia, a gente tem visto umas iniciativas um pouco problemáticas. Isso foi já usado para prender pessoas que faziam críticas ao poder público, faziam as críticas às vezes com uma informação um pouco exagerada e foram punidas, tiveram que ir para a cadeia por causa de opinião e de informação que não era mais precisa. Mas então, havia como se identificar, né? Sim, foram identificadas, inclusive por isso acabaram sendo presas num cenário como esse. Mas é problemático a gente não definir muito bem esse conceito, porque isso pode abrir muita confusão. No ano passado a gente chegou, na reforma política aqui no Brasil, a aprovar uma emenda no Congresso tentando regular discurso de ódio, ofensa e informação falsa durante o período eleitoral. Felizmente foi vetado pela presidência, a lei acabou nos colocando porque os próprios legisladores perceberam, pela pressão social, de que isso poderia ser uma oportunidade muito grande para a censura, em particular nesse momento quando a gente precisa ter acesso à informação, de qualquer pessoa poderia simplesmente reclamar, denunciar, falar não gostei desse conteúdo, achei ofensivo, ou acho que incita ao ódio, ou essa informação não está completa, não está verdadeira, e isso teria que ser removido da internet automaticamente. Então é bastante problemático seguir o caminho da regulação. Acho que o caminho da educação, as pessoas poderem ponderar melhor as informações, seria uma abordagem muito mais produtiva. Este é o jornalista Ivan Paganotti, a quem eu agradeço muito pela aula que deu hoje para a gente de fake news. Está ficando complicado isso. Obrigado, Ivan. Obrigado, Volte mais vezes. Obrigado, agradeço. Obrigado, eu.